Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Amigos, eu vou contar a minha história, né? Minha história de conversão, primeiro minha conversão pessoal e depois minha conversão da missa nova para a missa tridentina, não é? Eu sou católica desde sempre, desde que nasci. Eu sou filha, neta, bisneta, taraneta de católicos, né? A minha família é toda católica e eu agradeço muito a minha família por me dar a fé católica, né? Isso eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e também a minha família, né? Então, eu e minha família, ou seja, meus pais e minhas irmãs, tenho duas irmãs, a gente ia à missa todos os domingos, né? Mas era a missa nova, né? Claro, missa nova porque naquele tempo eu nunca ouvi dizer, eu nunca ouvi falar sobre a missa tridentina, nunca ouvi falar. Para mim, a missa nova era a única missa. Jamais imaginava que existia teria existido uma missa diferente daquela. Então, eu era uma criança e adolescente muito inocente. Eu não tinha malícia nenhuma, eu tinha uma grande inocência quando eu era criança e adolescente. Então, eu tinha muita inocência e pureza. Eu amava Deus muito também. Mas havia coisas que eu não sabia sobre Jesus. Se me dissesse, ou se me disseram isso no catecismo, eu não sei, eu talvez não prestei atenção, né? Eu era muito distraída, tinha muita pureza, inocente, mas eu era muito distraída. Talvez não prestei atenção bem às aulas de catecismo. Por exemplo, eu não sabia que Jesus era Deus, né? Que é Deus, eu não sabia disso, né? Se me disseram, eu não sei, não prestei atenção. E também não sabia que Jesus estava na hóstia consagrada, né? Eu sabia que a hóstia, sempre soube que a hóstia era algo muito santo, né? Algo muito santo. Por exemplo, se eu cometi algum pecado, eu não ia comungar, eu tinha consciência e não comungava, né? Mas não passava na minha cabeça ali que a hóstia é Jesus, né? Não sabia. Bom, na minha adolescência, a gente trocou de paróquia, né? Antes a gente ia numa capelinha que era na nossa rua, capelinha bem tradicional mesmo. Não era missa nova, mas era bem tradicional. Eu até me lembro que dava a hóstia na boca, né? E dava com aquele paterno, né? Dava ali e foi lá que eu fiz a primeira comunhão. Então, quando na adolescência, a gente trocou de paróquia, passamos aí uma missa num bairro vizinho, pois meus pais achavam que a gente precisava ir à missa dos jovens, né, para ter mais interesse, coisas assim, mas isso não ajudou muito não, de maneira alguma, porque lá havia, nessa nova paróquia que a gente ia, lá havia danças, né, tinha uns grupos assim, de jovens, de moças que se apresentavam durante a missa, faziam umas danças assim. Eu achava animado, né? Eu achava assim, mas tinha. Não sei, aquilo não me. Era bom para show, né? Não tinha nada que fazer, eu ia ali, via aquele show, né? Tudo bem. Mas para quem queria ter aquela devoção, né, aquele fervor, não encontrava ali, né, nas danças, claro que não é? Então havia muita vaidade nessas moças, né, vaidade, queriam se exibir e tudo nas danças, e eu, assim, sentia que eram um pouco arrogantes da parte delas, né, e ali naquelas danças e tudo, não inspirava devoção e fervor, né, mas eu não achava isso bem agradável, mas eu seguia a minha vida, né? Quer dizer, eu pensava que isso era normal, né? Que a igreja
católica era assim mesmo, aí eu segui adiante, aí foi assim. Bom, aí quando me casei, né, eu e meu marido, nós nos casamos em 96, já faz 20 anos, graças a Deus. Então, em 96 nós casamos na Missa Nova, né, claro, naquele tempo também, eu nunca conheci sobre a Missa Tridentina, casamos numa catedral muito bonita, casamos na Igreja Católica. Bom, e quando nós casamos, eu saí de casa, aquela coisa, e eu decidi ir à missa só de vez em quando. Isso foi um grande erro meu, né? Então a gente ia, mais era no Natal, na Páscoa e alguns poucos dias durante o ano. Isso foi um grande erro meu e grande pecado mortal, né? Porque é pecado mortal faltar a Santa Missa. Ok, e foi dessa maneira. Então, em 98, nós tivemos uma filha, né? Que Deus a abençoe muito, a nossa filha, e nós continuamos nesse mau hábito, né? De ir à missa só de vez em quando, né? Não, nada bom. E, bom, quando nossa filha estava a se preparar para a primeira comunhão, isso em 2007, então, nós tivemos uma grande mudança, grande mudança espiritual, né? Em nossa conversão, a partir do ano 2007, né? Porque ela estava se preparando a primeira comunhão, de alguma maneira Deus nos converteu, né? Nos converteu, foi um ano de muitas graças. Eu jamais vou esquecer aquele ano, foi um ano muito maravilhoso para nós. Eu fui à confissão, e eu não tinha ido à confissão há 10 anos, né? O ano de 2007 foi um ano assim cheio de graças para a gente, não é? Por causa da conversão interior, que primeiro surgiu em mim, depois foi da família inteira, né? Porque eu senti que Deus estava nos iluminando, não é? E eu finalmente encontrei Deus, finalmente eu descobri Deus, né? E Deus me mostrou todos os meus pecados, coisas que eu não sabia que era pecado, e Deus me iluminou e me mostrou que aquilo era pecado. Então eu tive uma grande conversão, não é? E tudo, e eu sou eternamente grata a Deus por essa oportunidade de conversão, não é? E eu rezo pela conversão de todo mundo, não é? Também. Eu mudei interiormente e eu mudei também exteriormente, porque a mudança foi mesmo radical. Deus me mostrou também a modéstia, né? Eu deixei de usar calças, né? E passei a usar somente saias, né? Saias modestas e vestidos modestos, né? E outra coisa, eu senti aquele chamado de Deus para eu usar véu. Nunca ninguém me falou sobre véu, eu não sabia nada de véu, né? Mas Deus também quis me chamar também para o véu, né? E na verdade eu não quis usar, né? Mas Deus me puxou para isso. Depois eu vou ainda fazer um vídeo sobre o véu. Então, para resumir, é só isso. Deus me chamou para usar o véu. E foi assim bastante estranho eu ir à a missa nova com véu, porque todo mundo estava olhando para mim, aquela coisa, né? Mas eu me senti que eu estava, que eu não como se um peixinho estava fora d'água, né? Aquele de véu tradicional, mas estava ali na missa nova, né? Era um sentimento bastante estranho. Então, eu senti que não pertencia ali, né? Então, Deus estava me mostrando os caminhos, né? Aonde seguir, aonde ir. E isso foi muito bonito, foi muito bom, muito importante na minha vida, né?
Quando eu me lembro uma vez, quando eu fui querer comprar um véu, porque o meu primeiro véu eu mesmo fiz, porque quando eu senti que Deus estava me chamando para o véu, para usar o véu, eu mesmo fiz um véuzinho, parecia até um lencinho assim, alguma coisa assim. Então, mas eu quis comprar um véu mesmo de verdade, então eu estava procurando online, sobre lojas online onde venderiam um véu. Então eu me deparei com algumas páginas na internet, no Google, me deparei com algumas páginas católicas tradicionais, né? E estavam falando sobre a missa tridentina, e para mim aquilo era muito estranho, né? Um estranho bonito, um estranho assim. Eu pensava, meu Deus, mas isso é tão bonito, mas eu estou encantada, né? Eu estava encantada, mas isso é outro, parece outra religião, não é? Foi o meu primeiro pensamento, né? Quando eu vi a missa tridentina pela primeira vez online, né? A informação, porque e era bastante diferente de tudo que eu já fui a muitas igrejas católicas, mas nunca vi uma missa dessa maneira, né? Então, para mim, eu fiquei encantada, né? Mas eu me apaixonei completamente pela missa e fiquei cada vez mais a pesquisar sobre a missa tridentina, sobre a história da igreja, e fui me apaixonando por todos esses assuntos, né? E eu senti mesmo que Deus estava me puxando para ali, né? Para a missa tridentina. E outra coisa, o tempo passou e levou mais ou menos 2 anos até a gente ir finalmente à Miss Tridentina, porque essa minha conversão foi mais ou menos em 2007, em 2009 é quando a gente foi pela primeira vez na Miss Tridentina, mas eu tentava evitar esse assunto, assim, porque passava e tudo, mas eu sentia que Deus estava me chamando, e teve uma vez que aquela vontade de Deus era mais forte que a minha vontade, né? Eu senti Deus me chamar para aquilo. Então foi isso. Eu tive um problema, era de tentar convencer meu marido a gente ir à missa tridentina, porque foi num dia só. Eu expliquei a ele sobre a missa, que eu estava a estudar por 2 anos, e bom, aí, o problema que houve é que não havia missa tridentina na nossa cidade, né? Não há em todas as cidades a missa tridentina, infelizmente. Então, havia numa cidade longe, não é? Então ele dizia, mas aquilo é muito longe, nós temos uma missa, tem uma igreja aqui vizinha a casa, em frente a casa, e vamos a outra cidade bem longe atrás dessa missa. Aí eu disse, não, mas a gente tem que ir lá, esse é o meu presente. Era o tempo de Natal, e eu disse, esse é meu presente de Natal, vamos lá ver. Então nós fomos lá, e já usei um véu que eu tinha comprado. Então, nós ficamos encantados, né? Meu marido também ficou encantado, assim, a gente não parava de falar depois da missa, depois da missa, não durante a missa. Durante a missa é silêncio, mas depois da missa ficamos a conversar, a falar, tu gostou, como foi? Foi maravilhoso, né? Então, desde lá, a gente tem ido sempre, né? Todos os domingos, e vale a pena ir, né? Mesmo indo muito longe para a missa, e a gente vai, né? Com a graça de Deus, com a vontade de Deus, né? Que sempre nos ajuda. E é isso que eu quero dizer a vocês, a minha pequena história, né? Uma história de amor, né? Uma história de amor com Deus, né? A missa tridentina é tudo de mais importante, né? Na nossa vida, né? Aqui na Terra. É a missa tridentina, né? A missa onde os católicos, onde os santos católicos iam, não é? A missa de sempre. É mesmo muito triste ter modificado a Santa Missa, que era sempre assim, até a década de 60, aí depois disso modificou, e agora é difícil encontrar, né? Mas a missa tridentina nunca acabou, né? Sempre, Deus sempre protege a Santa Missa, né? Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Desculpe pelo vídeo estar bastante longo, mas é isso que eu quero dizer a vocês. Ok? Até logo, bye bye. Fica com Deus, Nossa Senhora. Até logo, bye bye.